Eu posso dizer, assim, afirmar aqui que o clima esquentou ali e nós vimos ali, de um lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro e de outro lado o Tarcísio de Freitas. Hélio, quero te ouvir muito porque é óbvio, não dá para a gente deixar de enxergar que tivemos já agora, depois do pedido de deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, o nome de Tarcísio de Freitas aparecendo aí nas pesquisas livres como um nome preferido da direita. E esse vídeo, logo o primeiro encontro, talvez, dos dois, depois do dia em que o TSE votou a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, é muito significativo, não? É sim, eu acho que está se ensaiando um rompimento entre Bolsonaro e Tarcísio, por conta desse tema que é muito complexo, que é uma reforma tributária, cujo texto surgiu, sei lá, ontem, e querem votar hoje, numa correria danada, de algo que está se tentando fazer no Brasil há 30 anos, e toda vez que se mexeu nesse tema foi para aumentar a carga tributária. Agora tem um tal Conselho Federativo. A reforma claramente beneficia São Paulo, porque ela impede que haja competição entre os estados, ou diminui a possibilidade de competição entre os estados para atrair investimentos. Então, o estado de São Paulo claramente se beneficia. Imagino que seja por isso que o Tarcísio esteja defendendo. Agora, toda a complexidade da reforma, esse tal de conselho federativo, onde os estados então e municípios perdem autonomia, né, isso é muito controverso e demandaria muito mais discussão. Os municípios já estão protestando. A gente sabe que vai haver um enorme aumento de carga tributária em serviços. Então, tudo isso é muito complexo. Então, o que está acontecendo? O Tarcísio se posicionando dessa forma, né, num tema em que o PL, a oposição, os liberais são contra, por exemplo, um aumento de impostos. Então, o Tarcísio, que está aparecendo bem nas pesquisas, etc., na minha opinião, está cometendo um erro. Está defendendo São Paulo, não tem dúvida, mas está cometendo um erro político, se ele tem pretensões políticas. Eu acho que vai aumentar muito a rejeição do Tarcísio com esse tipo de postura, de tentar convencer o próprio partido dele e a oposição a embarcar num projeto do governo incerto, que não se sabe direito ainda como funcionará. A própria alíquota, os cálculos, né, que têm que ser abertos, até hoje os cálculos não foram profundamente abertos. Se fala, o API sempre repete, vai ser 25% de alíquota. Já sabe que não é isso. O Instituto Atlântico prevê 29%. Outras previsões são acima de 30%, que seria disparada a maior alíquota do mundo, né? Então, isso tudo está muito incerto. E no dia de uma correria para se aprovar, o Tarcísio se posiciona de uma forma tão enfática, né, isso pode causar um rompimento grande do Tarcísio com a base, vamos dizer, direita em geral. Muito bem, algumas considerações sobre a fala do Hélio para a gente ter elementos aqui para discussão. Primeiro que a gente ainda não tem um texto final, né? Hélio explicou isso ainda agora. Tivemos já alguns textos do relator Agnaldo Ribeiro, que promete entregar um texto final até o fim do dia, então para os deputados estão aí na fase de fala, análise e votação. Não tem elementos para dizer que aumenta a carga tributária ainda, né? Porque a gente nem tem esse texto ainda. Então, é uma análise, aliás, uma demanda da oposição dizendo: gostaríamos de ter o texto para a gente ler, que pode ser que aumente, não se sabe ainda. Então, elementos importantes. Eu queria falar sobre política, porque hoje, vou até pedir nossa chefia aqui, a Valéria, para trazer depois o tweet do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pediu claramente que não votem, como você viu no vídeo, não votem na reforma, mas ele fala mais numa questão política, como se fosse a reforma do Lula, mas tem vários setores. O próprio presidente Lula não fala sequer em reforma, né? Não sei se vocês têm visto, ele não fala da reforma tributária, mas os parlamentares falam. E tem vários setores interessados nessa reforma, Gabi. Nossa, Lu, ainda bem que você comentou, porque parece que foi transmissão de pensamento. O que mais me chamou a atenção aliás, eu adoro uma treta, né? Na treta lá dentro da reunião. O que mais me chamou a atenção foi essa questão que deu a entender que tem uma ala do PL que quer fazer oposição por oposição. E a gente tem que pensar que o parlamentar, quando ele é eleito, embora ele tenha, sim, um viés mais de centro, esquerda ou direita, ele é eleito para representar os interesses de todo o povo brasileiro. Então, independentemente se a iniciativa do projeto
né, de reforma tributária tenha saído ou não do governo, se for bom para toda a população, eles precisam analisar primeiro antes de se colocar contra, só para colocar contra porque foi a iniciativa do governo. E eu entendo que a reforma tributária há muitos anos vem sendo debatida, ela é necessária, a gente precisa desburocratizar o nosso sistema tributário muito complexo, vai na contramão dos sistemas tributários de outros países, a gente vai ter um imposto, a ideia, né, a proposta, a gente ainda não tem o texto final, como a Lu bem destacou aqui, mas assim, a proposta é que a gente tenha um imposto sobre valor agregado, um imposto único, pode acabar com a bitributação, pode acabar com a guerra fiscal, pode trazer vantagens, né? Então, antes de já falar, vamos barrar por barrar, vamos ver, vamos analisar o texto e ver se isso é bom para a população, se isso é bom para o contribuinte, para a sociedade, e aí se posicionar. O que me causa um pouco de desconforto é ver uma oposição que quer ser oposição por oposição. Isso não entra para dentro dos princípios democráticos que a gente tanto preza. Vou ler aqui o tweet, eu achei, o tweet do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi no meio da manhã, ele soltou, diz o seguinte: não à reforma tributária do PT. Lula se reúne com o Foro de São Paulo, criado em 1990 por Fidel, Farc, diz ter orgulho de ser comunista, que na Venezuela impera a democracia, é amigo de Ortega, que prende padres e expulsa freiras, e seu partido comemorou minha inelegibilidade. É assim que ele começa o texto sobre a reforma tributária. Então, você vê aí, então, na imagem, tem uma sequência e ele fala sobre questões econômicas. O PT não defende os mais pobres. Na Câmara votaram contra o parcelamento de precatórios, quase inviabilizando o Bolsa Família, passar para 600. Quando zeramos impostos da gasolina, diesel, álcool, gás, o PT voltou contra o Senado. Enfim, ele faz um texto, uma linha, né, que a gente chama grande, ô Samanta, mas logo de cara ele fala não à reforma tributária do PT e não apresenta elementos em si contra a reforma. Bom, Lu, até porque a gente não sabe qual que é a reforma. O texto não está pronto. Como é que eu vou analisar e discutir um texto que ainda não está pronto e votar no mesmo dia? Eu acho que é consenso entre todos que a gente precisa de uma reforma tributária. A gente vem discutindo isso há muito tempo. Só que a gente não sabe qual é o texto. E olha, e a gente que estuda o tema, eu vou lendo os textos que vão sendo apresentados e cada vez muda uma coisa. Do que está aí, a gente vê que vai ter aumento de impostos, não tem nada dizendo que não vai ter. Retira a autonomia de estados e municípios e aí a gente tem um problema de constitucionalidade. Porque uma emenda à Constituição não pode violar uma cláusula pétrea, que é o Pacto Federativo, que é a autonomia dos estados e municípios. Então, isso pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. Estabelece, eu posso estar enganada, mas eu li, que vai poder se alterar a alíquota por decreto e não mais por lei. Isso é uma coisa muito perigosa. Então, o que eu vejo? A gente precisa de uma reforma tributária? Sim. A gente tem que analisar e discutir? Sim. Mas para eu analisar e discutir uma coisa, o texto não pode chegar às 17 horas e eu votar às 19 horas, uma questão tão complexa como é o sistema tributário nacional. A gente é a favor de uma reforma tributária, mas a gente quer saber qual é essa reforma tributária, qual o impacto, quais os estudos. O que me causa estranheza é porque que isso tem que ser feito a toque de caixa numa noite, sendo que a gente nem tem esse texto. A gente está aqui discutindo possíveis aspectos da reforma tributária, mas o texto final não está fechado. Não dá para votar uma coisa que você não conhece, porque os impactos a longo prazo para a nossa sociedade vão ser gravíssimos. Você acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro erra, então, a fazer um texto não à reforma tributária sobre um texto que ele não conhece? Um texto que ele não conhece, ele não pode ser favorável ao contrário, mas eu acho que o que ele está dizendo, a crítica que ele faz aí, eu concordo com ele, essa reforma, que a gente não sabe o que é, a gente não pode ser favorável. Apresente a reforma, coloque para discussão, que a sociedade participe dessa discussão e vamos aprovar. Agora, toque de caixa parece uma coisa impositiva, chama atenção. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se comprometeu de tocar essa reforma tributária. Várias vezes já nós ouvimos entrevistas deles, eu pude falar pessoalmente com ele sobre reforma tributária, tinha esse comprometimento e de votar isso antes do recesso. Então, o recesso está pegando bastante nessa situação. Agora, a gente começou falando sobre ter Jair Bolsonaro de um lado e Tarcísio de Freitas, hostilizado, eu posso dizer a palavra, né? Não teve tanta vaia, mas hostilizado pelo menos por parlamentares e gente do PL. É a primeira grande prova deles dois agora, nesse momento, de quem é o nome da direita, quem vai capitalizar o bolsonarismo, Alessandro? Pois é, Lu, acho que no fundo desse cenário a gente tem um pouco isso sim. Quando a gente olha a postagem do ex-presidente Bolsonaro nas redes sociais
E o discurso do Tarcísio fica muito claro isso, porque a narrativa do Bolsonaro nas redes lembra muito o discurso que ele fez quando saiu a sua inelegibilidade. Ele faz um discurso, bom, no meio de um debate sobre a reforma tributária, ele fala da Venezuela. Então, só para começar a brincadeira, ou seja, estão utilizando a mesma teoria do medo, etc. Ou seja, um discurso de radicalização contra o governo do Partido dos Trabalhadores, contra o governo Lula, ou seja, a manutenção daquele discurso radicalizado, extremista do bolsonarismo. Por outro lado, quando o Tarcísio chega com um discurso, uma narrativa, olha, vamos dialogar, a direita também precisa, etc., ele vai sendo rechaçado por uma parte do grupo que está com o Bolsonaro. Então você tem uma divisão aí entre eu vou adotar um discurso mais radicalizado e fazer a minha bolha, ou eu vou abrir esse discurso para o centro? Bom, foi um primeiro teste, eu acho que, Lu, você falou muito bem, é um primeiro teste aí para o Tarcísio. A abertura para o centro não parece ser a tendência do Bolsonaro. E detalhe, agora nós temos um equilíbrio de forças importantes. Como o próprio Tarcísio é uma pessoa que pode herdar votos do Bolsonaro, ser a candidatura bolsonarista, e ele vai ter que medir o discurso dele, porque nesse discurso ele pode, na verdade, fragmentar os votos bolsonaristas, o Bolsonaro está tentando fazer um conjunto de movimentos para voltar à política, seja anistias inconstitucionais, indultos, projetos de lei que acabam com a inelegibilidade, reduzem a inelegibilidade, e aí ele vai precisar do apoio do Tarcísio também, de bancadas. Então tem uma disputa interna ali agora e um equilíbrio de forças. Por isso, talvez, é que o Tarcísio, no primeiro momento, diga: eu sou governador de São Paulo, não quero ser candidato. Porque ele sabe que esse tempo que tem daqui até a eleição, muita coisa e muito jogo ainda vai ser jogado. E Tarcísio fica numa situação, e a gente pode dizer, extremamente delicada, porque ele está numa situação agora de não romper com o seu padrinho político, né, Jair Bolsonaro, e a gente sabe que quem rompeu com o Jair Bolsonaro até hoje não conseguiu se dar bem, né? Então é um momento em que ele está quieto, mas ele também defende os interesses de São Paulo, afinal ele está à frente do executivo do maior estado mais rico do país. Se você me permite, acho que Sim. na fala do Tarcísio, ele coloca assim: nós não podemos conceitualmente ser contra a reforma tributária. E ali ele se explica, e pelo vídeo, o Bolsonaro naquele momento não se coloca contra ele. Quem está ali é que está vaiando, mas o Bolsonaro lhe permite falar, e acho que essa própria reunião mostra uma abertura do Bolsonaro de ouvir qual é a posição do Tarcísio e por que ele está defendendo a reforma tributária. E o que ele coloca é: sou a favor de uma reforma tributária, mas não precisamos votar agora essa reforma tributária. Assim que o Tarcísio, eu achei muito significativo, e aí eu acho que é um ponto de vista, mas sim. achei muito significativo que assim que o Tarcísio larga o microfone, Bolsonaro pega e fala: nós estamos unidos, somos uma bancada, e se a gente não votar, não passa. É um fato, né? Talvez, né? Nem sabemos. Até agora eles ainda não fizeram no PL a indicação de voto, né?